água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós, água viva. Derrama, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós, água viva. Alegria estar com vocês mais uma noite. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aí onde você está. Que nessa noite nosso Senhor encha o seu coração do amor dele. Quero acolher você que reza conosco essa noite. Quero acolher, gente, que alegria no nosso coração, para a comunidade, acolher essa mulher de Deus, a Yara. Seja bem-vinda, Yara, no nosso meio. Obrigada. A Yara é psicóloga da RCC. Ela tem que cuidar do povo dessa comunidade, né? O povo não é muito normal, não. Não, brincadeira, gente. Mas seja muito bem-vinda, minha irmã, viu? Você é uma riqueza para a igreja. Deus abençoe a sua vida. Bem-vindo, Celinho. Obrigado. Deus te abençoe. Bem-vindo, Paulinha. Deus te abençoe. Hoje, gente, nós vamos contemplar a carta do Papa Francisco, Patris Cordis, carta apostólica do Papa Francisco, Coração de Pai. E a Yara vai nos ajudar hoje a partilhar um pouquinho conosco dessa carta. Nós vamos partilhar, vamos rezar juntos, né, Yara? Verdade. E nós vamos meditar um pouquinho hoje sobre São José como pai no acolhimento, né? Nessa carta nós vemos que, diante de tantos títulos que o Papa vai descrevendo, né, a São José, nós vamos falar então um pouquinho hoje desse pai no acolhimento, né, Joana? Assim, de como São José acolheu todos os planos e a vontade de Deus na sua vida, né? Sem tantos questionamentos, mas acolhendo, entendendo que por trás de tudo havia um propósito, né? Então quero ler com vocês o segundo parágrafo, de onde vai falar do pai no acolhimento. Vai dizer assim: na nossa vida, muitas das vezes sucedem coisas cujo significado não entendemos. E a nossa primeira reação, frequentemente, é de desilusão e revolta, diversamente. José deixa de lado os seus raciocínios para dar lugar ao que sucede. E por mais misterioso que possa parecer aos seus olhos, acolhe-o e assume a sua responsabilidade e reconcilia-se com a sua própria história. Se não nos reconciliarmos com a nossa história, não conseguiremos dar nenhum passo, porque ficaremos sempre reféns das nossas expectativas e, consequentemente, das nossas desilusões. Forte, né? Providencial esse texto para você, Yara. Muito. Né, psicólogo? E enquanto assim eu ia lendo toda a carta, né, e o que me chamava a atenção primeiramente é essa mesma questão de que quando acontece algo na nossa vida que às vezes foge de algo que nós já planejávamos, né? E às vezes a nossa lógica não cabe com a lógica de Deus. É igual aquelas pessoas que têm dificuldade com o espaçamento, né? Você pensa assim, eu sou uma delas, eu falo, não vai caber. E aí a pessoa que tem habilidade, ela entra com o carro lá e vai caber, né? E muitas das vezes a lógica de Deus é assim conosco, né? Nós pensamos, meu Deus, por que o Senhor está mandando isso? Por que isso está acontecendo? E sem entender, e daí nós nos revoltamos, né? Ou então ficamos ali desiludidos. Então acontecem esses dois pontos, né? O primeiro, da desilusão, de começar às vezes até olhar para Deus e falar assim, poxa Jesus, mas eu rezei tanto, eu jejuei, eu fiz isso e não aconteceu, né? Não foi da forma que eu esperava. Ou a revolta, né? Não vou mexer mais com isso. Quem nunca viu pessoas às vezes desiludidas com alguma questão da igreja e quebra o pau, né? Não quero mexer mais com isso, vou largar tudo. E São José, o que ele faz? Ele acolhe. E é muito lindo quando vai dizer aqui que ele deixa de lado o seu raciocínio para acolher o
plano de Deus, acolher a vontade de Deus, porque ele entende que além de tudo, né, ele fixa o olho naquilo que sucede, ou seja, ele olha para o plano de Deus e não para a sua lógica, né? Ele olha para aquilo que Deus estava fazendo. Então, às vezes acontecem situações na nossa vida que não cabe e nós nos revoltamos, e isso vai atrapalhando, vai atrasando até muitas das vezes, né, as promessas de Deus na nossa vida, porque nós não abrimos. Nós quebramos o pau com Deus, né, João? A verdade é essa. Muitas das vezes a gente quebra o pau. Então hoje nós podemos dizer que nós colhemos, olhando para São José, Yara, porque quando a gente contempla a vida de um santo, a gente está contemplando as virtudes desse santo. E é muito bom olhar para São José hoje e contemplar a virtude do acolhimento à vontade de Deus. Mesmo que nós não entendamos no primeiro momento. Porque o ser humano, ele é igual uma criança birrenta, né? Ele quase que quer dar ordem para Deus. Eu quero isso, e aí é quase que ele reza, mas dentro dele, ele falou assim, mas eu estou rezando, mas Deus tem que realizar isso. Tem até hora marcada, tem, né? Tem até hora marcada. Tem tempo, dá até tempo para Deus. Mas olhando para a vida de São José, nós somos convidados hoje a pedir sim, né? A colocar os nossos propósitos para Deus, os nossos planos, os nossos sonhos, aquilo que a gente deseja, mas na confiança de que Deus vai realizar o melhor para nós. Mesmo que o melhor não seja do meu jeito, do jeito que eu quero. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que espera no Senhor, aquele que coloca a esperança no Senhor, sabe que Deus tem o melhor para nós. E quantas vezes nós nos revoltamos no primeiro momento, mas lá na frente, todos nós já passamos por isso. A gente disse assim, né? A gente fala, meu Deus, se tivesse acontecido daquela forma, a gente não seria... A gente não teria, a gente não seria para o nosso bem, né? Não seria para o meu bem. E que graças a Deus, a gente dá graças a Deus que o Senhor não permitiu que aquilo acontecesse. Livramento, né? Às vezes Deus está nos livrando de algo muito maior que poderia nos acontecer, de perder a nossa alma, né? De perder pessoas amadas, né? Então, assim, percas que no primeiro momento a gente não entende, mas olhando para Deus, a gente sabe que Deus, ele nunca deixa de estar no controle da nossa vida. Então é preciso pedir a São José, pela intercessão dele, que nós possamos acolher essa virtude de fazer a vontade de Deus em todo o tempo. E acolher na oração, né? Se São José acolheu o propósito de Deus para a vida dele, mesmo não entendendo no primeiro momento, sendo obediente, é porque ele tinha um coração orante. Ele rezava. Isso. E nós vemos também aqui, né, sobre essa reconciliação que ele faz com a sua própria história, porque quando aconteceu algo que não estava dentro dos planos dele, consequentemente, os planos humanos de José podem ter sido frustrados, né? E então, o que ele faz? Ele se reconcilia com a sua história. E quantas das vezes a condenação, Joana, não vem dos outros, mas vem de nós mesmos. Exatamente. Né? Nós não reconciliamos, às vezes, com aquilo que passou, com aquilo que aconteceu, que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E aí ficamos como o réu, né? Dentro de nós ali, sempre condenando, martelando, nos martirizamos. E aí isso impede de dar passos, porque nós não reconciliamos com a nossa história, nós não liberamos o auto perdão, né? Olhamos ali com misericórdia para aquela dor, para aquela ferida, e isso às vezes nos atrapalha de dar passos. Então José, ao acolher, ele também se reconcilia com a sua história, que não era daquela forma que ele tinha planejado, mas ele não olha para ela como uma história frustrada, porque ele olha para aquilo que sucede. Ele olha para o plano de salvação, para a manifestação de Deus, que era muito maior do que os planos dele, que talvez poderiam ser frustrados, né? Então, acho que essa reconciliação com a nossa história também é muito importante, que nós possamos pedir a São José essa graça de reconciliar com as nossas dores,
interiores, com as nossas questões emocionais, muitas das vezes, e nos abrir, né, ao plano, nos abrir à graça de Deus. Vamos rezar então? Vamos pedir a Deus que reconstrua. Eu acho que a palavra é essa: reconstruir o nosso interior, as nossas emoções, né? Que nós possamos acolher a nossa história com misericórdia, né, Yara? Às vezes nós acolhemos o outro com misericórdia e esquecemos que nós também precisamos nos acolher com misericórdia. Eu acredito assim que eu só dou passos em direção um do outro com misericórdia a partir do momento que eu faço a experiência da misericórdia em mim, né? Ninguém transborda aquilo que não tem, aquilo que não, né, que não foi curado. Verdade. Né? E é um processo. A cura, ela é um processo de aceitação, de olhar para si mesmo e olhar diante de Deus e deixar Deus tocar nessas feridas. Então vamos rezar. Você nos ajuda? Vamos lá. Que você possa então na sua casa ou aonde você estiver acompanhando agora, fechar os seus olhos e trazer mesmo na sua mente tudo aquilo que talvez você sonhou, né, um dia, ou expectativas suas que talvez possam ter sido frustradas. Que você possa trazer no seu coração e pedir ao Senhor, pela intercessão de São José, que Ele te ajude a se reconciliar com a sua história. Que Ele te ajude também a acolher as vontades, os planos de Deus na sua vida, porque talvez não é da forma que você quis, não é do jeito que você sonhou, mas do jeito que Deus tem para você é a melhor forma. E às vezes dói mesmo, né? Eu sei que no seu coração talvez dói essa questão de Yara, mas eu tenho que abrir mão, eu tenho que deixar ir, né? Aquilo que eu tanto queria, aquilo que eu tanto planejei. E talvez é isso, você tem que deixar ir. Mas quando você deixa ir, há um processo também de libertação de Deus na sua vida, porque Ele vai movimentando aquilo que Ele tem para você. Nós vamos rezar com essa música e que você possa mesmo deixar que o Senhor, pela intercessão de São José, cuide do seu coração, que talvez possa estar ferido, possa estar frustrado nessa noite. Abra o teu querer, eu me rendo à tua voz, eu quero me submeter. Eu quero conhecer teus planos, passos que eu dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Que você possa ir nessa sintonia ainda de oração, deixar que o Senhor reconstrua seus sonhos, seus planos. Você possa deixar que o Senhor reconstrua. Talvez você, não sei, seus sonhos são mais afetivos ou são sonhos mais mesmo com relação a casa, a coisas que você precisa fazer. Deixe o Senhor te reconduzir.
É isso que o Senhor fala, reconduzir o seu olhar, reorientar o seu olhar, a sua direção, por mais que doa. Talvez hoje você precise soltar alguma coisa que você gosta muito, mas deixe que o Senhor mesmo, Ele vai cuidando de você nessa dor do soltar, na dor da perda, porque logo aquilo que sucede é muito maior, é muito melhor. Vai doer agora, mas vai curar. Vai doer agora, mas vai libertar. Então deixa o Senhor reconstruir. E você vai falando com o Senhor: Senhor, reconstrói a minha vida, reconstrói os meus sonhos, reconstrói a minha história, reconstrói a minha casa, reconstrói, Senhor, tudo aquilo que já foi perdido e que eu ainda sofro, que precisa de uma restauração agora. Talvez o seu sonho era engravidar, o seu sonho era casar, ou era comprar aquela casa, era mudar de emprego, isso ainda não aconteceu. Descansa no Senhor e deixa o Senhor te reorientar agora, te reconduzir. E que nessa oração você também se reconcilie com a sua história, com aquilo que deu errado, com aquilo que não deu com o que você queria. Coloca, Jesus, azeite agora nas feridas pela intercessão de São José. Reconstrói, Senhor, refaz a nossa morada interior e dai-nos essa graça de acolher, assim como São José acolheu o seu plano e a tua vontade na nossa vida. Reconstruindo, refazendo o seu coração nessa hora. E me vem até essa expressão que é o Papai do Céu, né? Que refaz, que restaura, que nessa hora te ajuda, que pega na sua mão, que olha para você e fala: vamos de novo, refazer a nossa história. Não importa quantas vezes você teve que parar, mas o Senhor, Ele olha para cada recomeço que você dá, para cada passo em direção a Ele que você dá. E se nessa noite você se decidiu por isso, se você se decidiu a acolher de fato, não só a glória de Deus, mas às vezes as tristezas também, né? As dores. Se você está disposto, assim como São José, a acolher, mesmo não vendo, não sentindo, não sabendo como se dá, o Senhor, Ele te dá essa graça nessa noite, de refazer, de reconstruir a sua história. Os meus passos são teus. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, Yara. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Sempre. Obrigada, Celinho. Fique com Deus, Ana Paula. Fique com Deus, você aí de casa. Deus nos abençoe e nos guarde.